cravo roxo, adeus que eu vou embora. Adeus, cravo roxo, quem sente saudade chora. Adeus, cravo roxo, adeus que eu vou embora. Adeus, cravo roxo, quem sente saudade chora. Deixei a velha Bahia, em São Paulo eu vim morar. Lembro da baianinha, dá vontade de chorar. Deixei a velha Bahia, em São Paulo eu vim morar. Deixei a velha Bahia, em São Paulo eu vim morar. Lembro da baianinha, dá vontade de chorar. Adeus, cravo roxo, adeus que eu vou embora. Adeus, cravo roxo, quem sente saudade chora. Na água do São Francisco gostava de navegar. Lembro do velho Chico, soluço pego a chorar. Adeus, cravo roxo, adeus que eu vou embora. Adeus, cravo roxo, quem sente saudade chora. Eita, música boa! E hoje estamos iniciando um podcast aqui muito especial no Pode Sublimar, com uma figura muito legal, muito especial. Conversei aqui com o senhor Antônio e hoje vai ser fantástico. E o Humberto vai estar apresentando o senhor Antônio hoje aqui. Boa noite a todos, muito obrigado por mais uma vez a audiência de vocês. Honório, para mim, hoje é 2 vezes importante, 2 vezes especial. Sim. Em primeiro lugar, que nós temos o privilégio de entrevistar um mestre dos saberes populares, da arte popular, da música raiz, um mestre de Folia de Reis. Olha só que privilégio nosso. E o segundo motivo, que é bastante emocionante inclusive, é que ele é meu tio-avô. Ele é irmão da minha avó. Hoje o Humberto vai chorar, hein? Prometo tentar me esforçar para que isso não aconteça, mas se eu chorar tá tudo bem. Senhor Antônio Muniz de Araújo, mestre Antônio Muniz de Araújo, muito bem-vindo ao Pode Sublimar. Muito obrigado, vocês, fico muito agradecido, primeiramente vocês, segundo, a minha esposa que também fez força de eu vir, e meu filho que me trouxe até aqui, agradeço muito minha família, primeiramente, e vocês também. Então, venho aqui explicar aquilo que eu aprendi até hoje, sobre a Folia de Reis e sobre a vida particular das músicas sertanejas, umas que eu fiz, outras que eu aprendi com outros, e assim por diante. Pode fazer as perguntas para ver se eu respondo certo. Eu vi que essa música que o senhor cantou agora foi o senhor que fez, né? Foi. Quer falar um pouquinho da história dessa música pra gente? Essa música aí foi a primeira vez que eu fui na Bahia passear. Então eu lembrei que o finado meu pai cantava a música do Cravo Roxo. Eu era criança. Então eu lá vendo aquelas baianinhas nos forró, aí eu no caminho peguei e escrevi. Olha só. Quando eu atravessei o São Francisco, eu também achei um rio muito bonito, 100%, aonde meu pai viajava de vapor para vir aqui para São Paulo. Então eu fiz essa musiquinha. De uma certa forma, o senhor, quando canta essa música, lembra do seu pai? Eu lembro do meu pai. E também tem outra música de seca, né, que eu fiz, as historinhas dele, todas as músicas que eu fiz da Bahia, que eu tenho, intermédio do velho meu pai, que nunca esqueço. Qual que é o nome do seu pai mesmo? Meu pai é Camilo Muniz de Araújo. Seu Camilo. Se estivesse vivo hoje, tinha mais de 120 anos, 130 anos por aí, né? Então ele tem muita influência nas suas músicas, né? Tem. Seu pai tocava também, Antônio? O pai eu não sabia, mas eu fui saber que ele tocava viola. Olha só. Ele tocava viola. Só que o toque de viola era chula. Até ele contava uma história. O melhor violeiro que ele conheceu
foi um tal de José Mundarinha, que cantava soletrado. Soletrado, não sei se vocês sabem, que antigamente na escola tinha que soletrar, né? Então, quando ele chegava numa festa, então eu já apresentava ele, então ele cantava: Jesus, eis é meu mundo, a dar e a linha que a cante até a minha mão que atu. José Mundarinha chegou. Então ele cantava soletrado. Nossa, eu não tinha ouvido ainda essa expressão aí. Pra mim é novo também, tô aprendendo Entendeu? Bastante agora. Foi o melhor violeiro que meu pai falava, lembrava sempre dele. Seu Antônio, por acaso seu pai foi seu primeiro professor de viola ou não? Não, não foi não. Eu incentivei tocar instrumento uma vez que eu vi um senhor que chegou em casa, o nome de João Francisco, em 46 para 47, eu ia fazer 7 anos. E ele cantando, batendo no pandeiro, a música chamava Rio Preto, que depois de muitos anos Vieira Vieirinho gravou. Que essa música ele aprendeu em Macaúbas, lá na Bahia. Que é uma chula. Essa foi a primeira música que você aprendeu? Então essa foi a primeira música que eu aprendi, que eu incentivei, para o Rio Preto, né? Então ali, como eu bati o pandeiro, mas depois meu irmão comprou um violão e eu comecei a mexer no violão. Depois o que eu fazia? Eu vi a afinação de uma viola, eu tirava a corda grossa do violão e as de baixo eu afinava no tom de cavaquinho, porque se a gente for analisar a viola, uma parte dela dá a posição de cavaquinho. Então ficava parecido como se estivesse tocando um samba ali. Isso. Então eu cantava. Tinha muito samba, tinha naquela época, os bailes eram tocados com violão, pandeiro, tambori, cuíca, reco-reco, entendeu? O senhor tocou bastante em baile já? Eu assistia, né, os outros, que eu era molecão, eu assistia os outros tocar, né, violino. Então naquela época, aí depois, quando eu tinha a base de uns 13, 14 anos, aí foi onde é que me mandaram eu cantar numa companhia de reis, numa fazenda do Azém, em Palmeira do Oeste, interior de São Paulo. Eu tinha 14 anos na época, porque faltava a voz 6. Então eu fui fazer a voz 6. Voz 6 que... O 6 é aquela última, que tem aquela vozinha fininha, da companhia de reis. Então eu fui ali. E dali eu comecei e depois, a primeira vez que eu cantei de mestre, eu ainda era solteiro. Teve uma chegada de reis no Córrego do Servo e o mestre teve um atrito lá com o festeiro e foi embora. Aí o meu cunhado falou: como é que vai fazer agora? Meu cunhado era o constramestre. Eu falei: rapaz, ajeita o violão lá que eu canto de mestre. Você canta? Canto. Aí eu fiz a chegada do homem. Isso aí tempo passou quando eu fui, depois que eu aposentei em São Paulo, que eu vim pra cá em 94 pro interior. Então tinha uma companhia de reis em Santa Fé do Sul, e lá eu entrei nessa companhia cantando pouco tempo. Aí o que aconteceu? Aquela companhia não teve mais a ajuda do prefeito para levar nós em encontro de bandeira, e o prefeito de Três Fronteiras prontificou, deu o ônibus para nós cantar. Então a companhia passou para cantar em Três Fronteiras, que em Três Fronteiras, há anos atrás, tinha uma companhia e ela tinha parado, não tinha companhia mais em Três Fronteiras. Então dali começou, que hoje é a maior companhia do interior de São Paulo, é lá. Folia de Reis. Folia de Reis. Que tem um barracão lá que dá para pôr 10 mil pessoas dentro. Feito pela comunidade. As ofertas que tem, que recebe, então é tudo para ampliar lá o barracão.
que foi assim. Essa Companhia de Reis começou a cantar ali em Três Fronteiras, então ficou juntando muita gente que não dava mais para fazer chegada na casa das pessoas. Então tinha que ter um lugar, um espaço. Então aí tinha o Valdir, que hoje ele é evangélico. Ele era o presidente da companhia na época. Ele e o Dioraci então fez uma reunião entre nós para nós comprar uma chácara, mais de um arqueiro, para fazer esse barracão. E aí o que aconteceu? Ali tinha o mestre Delau, já falecido, Francisco Muniz, que é meu primo, já falecido. Olha para ver o que é a Companhia de Reis. O Josias, já falecido. Mas tem uns rapazes lá que morreu também. Então, vivo dessa companhia, tem eu, Gerardinho e Tonholo, que era o contramestre, um grande contramestre, mora em Três Fronteiras. Ele parou, não canta mais, né? Bom cantador. E no lugar dele entrou um contramestre de Nova Canaã, né? Que é o João Fava, um bom contramestre. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ficou dos mestres mais velhos, ficou só eu, entendeu? Então aí vem entrando aqueles mais novos, Carlão, o filho do Chiquinho, que mora aqui em Campina, mas ele tem chácara lá, então ele vai para lá e trabalha com nós, entendeu? Hoje o senhor ainda canta, toca na frente? Aí eu ainda canto nessa companhia, entendeu? Porque eu canto, se parta 5, eu canto na 5. Se parta 4, eu canto na 4. Se parta 6, eu canto na 6. Se parta o mestre, eu canto no mestre. Se parta o contramestre, eu também canto. Você está entendendo? Então o senhor canta de tudo. Então, de forma que mas é um macete da idade. Tá entendendo? Então juntou muita gente lá. Hoje, se for contar, para sair assim com a companhia, vai dar umas 60 pessoas. Então dá para dividir em 3 companhias de reis. Então vai ser problema para nós arrumar a casa para almoçar. Entendeu? Que já começa de manhã lá, almoça. Não, começa cedo, quando é 11 horas, meio-dia, para o almoço. Uhum. A pessoa serve almoço para nós, não cobra. Mas na época que nós começamos, não era essa montoeira de gente. Era de 15, o máximo 20 pessoas. Qualquer pessoa podia dar o almoço, não é isso? Mas agora não, agora basta 60 pessoas. Entendeu? Então aumentou. Então tem que fazer um balanço lá para ver. O almoço seja na chácara, ou dividir a companhia em 3. Uma canta uma semana, outra canta na outra, outra canta na outra. Para nós continuar. Porque a sobra do dinheiro que arrecada lá agora é para manutenção da chácara, e a vez vai a doação até para o Hospital do Câncer. Olha que legal. Entendeu? Porque lá ficou uma reunião muito bonita, povo muito educado, recebe todo mundo. Na festa, a base de matar, a base de 22 cabeças, e no leilão 4, entendeu? E na região é muito conhecida, Rio Preto, Campina, Araraquara, de tudo quanto é lugar, Matão, Cuiabá, Campo Grande, Goiás, vem gente lá na festa. A festa é dia 5 de janeiro. Essa é a festa principal da de Três Fronteiras. É em Três Fronteiras. Todo mundo que chegar lá, dia 5 de janeiro,
Pode ir lá para a Chácara Santo Reis que tem. Olha lá, Humberto, vamos lá? Comida à vontade para todo mundo. Entendeu? São Antônio, deixa eu tirar uma dúvida que ficou na minha mente aqui. Você falou o contramestre, você falou mestre, você falou o pandeiro, falou a quarta, a sexta. Como que é dividido as funções assim dentro de uma companhia de folia de reis? Quais os cargos ou os instrumentos? Como que é a questão da voz que canta? É assim, o mestre começa sozinho. O contramestre entra com o ajudante e o contrato. E aí vem o dueto da quarta voz, da quinta e da sexta. Entendeu? Sim. O contrato é aquele que faz aquele oitavado. Entendeu? É possível tocar um pouco só pra gente ouvir como que seria? E claro que não tá a companhia inteira pra gente ouvir, certo, né, Honório? Porque a gente sozinho, né? Tem que ter os três do Oriente, ai, ai, oh, três do Oriente, ai, ai, na sua casa chegou, ai, ai, na sua casa chegou, larai. Aí o contramestre começa, mas os outros. Os três do Oriente, ai, ai, os três do Oriente, ai, ai, na sua casa chegou, ai, ai, na sua casa chegou, oi, larai. Então aí os outros mais finos. Essa daí é a sexta. Então é a sexta e a última. Que lindo, né? Muito lindo, hein? Que presente que o seu Antônio hoje conosco. É verdade. Então, de forma que a companhia de reis, a folia de reis, tem que ser bem cantada para ser bonita, né? A companhia de vocês tem a viola, o pandeiro e quais outros instrumentos que tem? É viola, violão, pandeiro, cavaquinho, caixa e violino. Olha só. Violino também? É. Que hoje o tocador de violino eu subi. Que ele vai ser o gerente geral lá da chácara. Então agora eu não sei se ele vai acompanhar nós tocando ou ele vai arrumar uma pessoa para tocar o violino no lugar dele, né? O violino da companhia, por favor, continua tocando. Eu tenho que tocar, pra nós, né? Porque ele toca bem. O senhor estava falando algo aqui, antes de a gente começar o podcast, a gente estava falando sobre os instrumentos, né? E o senhor contou algo que eu achei interessante, que antigamente vocês mesmo que faziam os instrumentos, né? Antigamente era o finado meu irmão fazia. Ele fazia instrumentos, já é falecido já antigamente. Que eu lembro que ele fez. Ele também tocava, o seu irmão? Ele tocou, foi clarinete. Num jazz que tinha antigamente em Três Fronteiras. Né? Era uma banda de música que tinha. Hoje não existe mais banda de música, então eu tocava clarinete. Ele fez, para tocar na companhia, ele fez uma Rebeca. Entendeu? A Rebeca, A Rebeca, ela imita o violino. Só que o violino é deitado, né? E a Rebeca é assim, é de quina. Entendeu? É como se tocasse assim, né? Isso. E o violino aqui na altura do queixo, né? Isso, é. Mas o som é parecido. O som é parecido. E ele mesmo fazia. Ele mesmo que fez. Olha que Eu chique. lembro. E igual. A folia baiana, que tinha muito no interior, também não usa. Não usa violão e nem viola. Folia de reis baiana não usa. Só usa caixa, bomba, pandeiro e flauta.
E o feita ritmo de bambu. E o ritmo deles é parecido? Diferente. É diferente também. É diferente. A da Bahia, como que é o nome mesmo? Que eu tinha falado? Folia baiana? Folia baiana? A folia baiana é diferente da folia. E nós cantamos aqui, eles falam folia mineira. Ah, folia mineira? Eles falam folia mineira. Mas a folia mineira, na realidade, lá eles cantam diferente daqui. Se você vê a tonalidade dele lá, é diferente. Ah, interessante. É, diferente. Chega lá para cantar, eles cantam lá diferente daqui, mas folia mineira porque a Companhia de Reis, ela começou na realidade, começou essa devoção com os 3 reis, começou na Espanha, da Espanha passou para Portugal, de Portugal veio com os jesuítas para cá. Então o que fez? Para eles cantar, para alegrar os índios, para domesticar os índios. Você está entendendo? E batia a caixa, né? Era só caixa. Para quê? Porque os índios também batem tambor. Era uma forma de trazer o índio para igrejas? Né? Isso, os jesuítas faziam isso. Isso é uma história que eu li. Porque os índios gostavam, né? Bater o tambor. Isso, é. Então veio aí para Bahia, Nordeste, de lá veio para cá. Se for ver, é uma boa estratégia, né? Interessante. Mas vem cá, tio Antônio, a folia, ela começa antes do dia da festa, né? Chega a ser uma procissão, mas tem um ritual, né? Um início, como que é organizado isso? A realidade, o correto da Companhia de Reis sai dia 24 de dezembro e para dia 5. Mas como lá junta muita gente, então começa em novembro e a gente vai andando só fim de semana para arrecadar muitas prendas para poder tratar do povo que aparece lá para comer o dia da festa, porque aparece muita gente. Mas nesse momento de novembro, vocês estão passando aonde? Vocês passam na casa andando das de casa em casa lá. Vocês visitam as casas. Visita as casas. Vocês vão colhendo ali o que vai usar para cozinhar. Isso, um dá uma bezerra, outro dá um porco, outro dá um carneiro, outro dá em dinheiro e vai juntando. A gente tem que ir, ó, bezerro, Então, porco, carneiro. Festa então excelente. quando é no dia 30 ou 31 de dezembro, é o leilão. Lá tem um lugar de fazer o leilão no próprio barracão da festa de Santo Reis. Quais são os prêmios que tem assim? Lá no leilão? No via. É gado, né? Bezerrona é só gado. Deve Gado. lá os gados. Às vezes tem algum que dá um cavalo, outro dá uma égua, né? Põe lá. Entendeu? Então, para vocês prepararem a festa, que vai ser no dia de Reis, que é 5 de janeiro, dos 3 Reis Magos, vocês começam hoje em dia, quase 2 meses antes, vocês vão passando nas casas, tocam um pouco, cantam um pouco na casa. E como que a família recebe vocês? Eles conversam com vocês? Como que é o negócio da bandeira? Nós só vamos nas casas que é convidado. Vocês são Falou, convidados. vocês vão em casa, nós vamos em casa. Então, não começou indo numa 100 pessoas, depois foi para 200, depois foi para 300, agora já está com uns 460 pessoas que nós temos aqui nas casas. Roda Santa Fé, Santa Rita, Santana da Ponte Pensa, Nova Canaã, Ilha Solteira e Santa Clara, entendeu? Roda ali tudo, pegando nas casas que chamam. E depois faz 3 fronteiras. Isso não contando o sítio. Que às vezes vai em algum Então sítio. vem muita gente, né? Vem. Lá a base de 10 mil pessoas chega lá. Rapaz. E cada casa que vocês visitam, que vocês são convidados a visitar, e vocês tocam, recebem a prenda. A gente pede a oferta primeiro, depois agradece e depois os 2 palhaços convidam. Como que é o palhaço? Qual que é a dinâmica do palhaço? Qual que é a função do palhaço na folia? A função do palhaço na folia é isso, representando o soldado de Heróide que foi procurar o menino Deus para matar, você tá entendendo?
Mas no meio daquele soldado todo, teve uns lá no meio que era contra esse tipo de coisa. Pode ver que o palhaço da Folha de Reis usa um facão, né? Que lá os soldados usavam a espada, né? Para cortar o pescoço do menino. Então o que fez? O palhaço começou a fazer graça na rua, entretendo todo mundo rindo, e enquanto isso ele estava entretido com os dois palhaços, que eram os próprios soldados, né? Que eles usavam máscara, para ninguém conhecer eles. Todos os soldados usavam. Enquanto isso, fugiram com o menino. Então os palhaços da Folia de Reis representam o soldado romano que ajudou Jesus a fugir. Não representa os 3 magos, não. Representa o soldado de Herodes. Que ajudou ou capturou? Não, que ajudou o menino fugir. Porque ele era palhaço, ficava fazendo graça pro povo rir, né? Já estava todo mascarado, então fazia graça, contando piada, anedota, e no meio dos outros, os outros ficou entretido com isso, não aquilo que estava todo mundo entretido, porque você sabe que a maioria do povo gosta de graça, porque até o povo era contra Jesus quando nasceu, entendeu? Então, naquele espaço, aí José e Maria fugiu com o menino. Que legal, conta a história ali do nascimento, né? E quando Herodes mandou matar ali as crianças ali. Isso, porque Herodes mandou matar todas as crianças. Não é isso? Foi. Então, só sobrou o menino. Então a Folia de Reis, ela conta uma história. É quase que um teatro musicado, né? É uma história que vem do nascimento de Jesus até a morte dele. Isso, porque na realidade a Companhia de Reis da Bahia, eles cumprem uma regra diferente da nossa. Por quê? Se a gente fosse analisar, a Companhia de Reis tinha que andar à noite, certo? Porque os magos viajavam à noite, que ele era guiado pela estrela. De dia não tem estrela. De dia eles descansavam, à noite a estrela aparecia e seguiam a estrela. É verdade, faz muito sentido, né? Você está entendendo? Lá na Bahia eles andam à noite, entendeu? O ritmo deles lá. Que eles seguem como se fosse um teatro daquilo que aconteceu de fato. Isso, então, porque os magos, eles eram uma pessoa, um astrólogo que sabia o tempo, né, conhecia. Então ele já previa que ia aparecer aquele cometa, né, aquela estrela, que ela ia clarear os reis dos reis. Então aí eles foram guiados pela estrela, foram os 3. Chegou lá onde deu ouro, que o ouro representa a beleza, né? A riqueza. O incenso representa a divindade, né? E a mirra que eles falam representa a imortalidade, porque o menino é imortal, ele não morria, entendeu? Que eles passavam mirra, né, no corpo de quando a pessoa ia ser enterrada, representando que ela ia ser eterna. Isso. Que interessante. Ô, São Antônio, tio, quando tá dentro da festa, no último dia, que é a chegada, ela é diferente do... Assim, quando chega no recinto, que é o dia do Santo Reis, o dia da festa, as músicas que vocês tocam, a brincadeira dos 3, agora eu sei certo, os 3... Reis magos, não é os 3 reis magos, é os 3 guardas, os 3 palhaços, que é os soldados. Eles agem diferente ou é como se fosse a visita da casa de uma pessoa? É assim. Tem o rei e a rainha. Tem os personagens lá. Que é o dono da festa. Só que bacana. Então aí nós, mestre, para no primeiro arco e pede pro reis, para eles buscar o reis para vir pegar a bandeira. O reis. Tudo bem. Aí o que acontece? Mas lá perto do reis tem 2 palhaços que ficam lá vigiando o reis para ele não levar. Então tem aquela brincadeira toda, né? E aí eles pegam, o reis traz lá no arco, segura a bandeira, aí a gente canta para passar aquele arco, ele leva a bandeira para outro arco. Aí outro mestre canta pedindo para ir buscar a rainha. Aí depois que trouxe os 2, aí o que acontece? Aí vai pro terceiro arco. Aí fim do terceiro arco,
Aí canta que já vai ser a missa. Aí celebra a missa, aí findou. Entendi. E o rei, a rainha É os festeiros. É os próprios festeiros. Os próprios mesmo. festeiros. Mas muda a pessoa de ano a ano ou é sempre a mesma pessoa? Muda a pessoa. Muda a pessoa. É. Tá. Na outra festa vai ser outro. Sim. Então aí depois, o que acontece? O próprio palhaço sai no meio da multidão procurando onde é que cabe aquela coroa. Na cabeça de quem que cabe. Até acha lá o festeiro do outro ano. Põe na cabeça dele, mas ele já sabe que o festeiro ia ser aquele, tá entendendo? Mas quem não conhece, quem nunca viu, pensa, fala, mas como é que ele, né? Não, aquele festeiro que vai receber a coroa, ele já está sendo marcado pro festeiro do outro ano. Então já é combinado. Já é combinado. Então na festa desse ano, por exemplo, no 5 de janeiro desse ano, quem recebeu a coroa é o combinado que é o festeiro da festa que vem, do ano que vem. Isso. Aí ele passa a coroa para outro. Entendi. Então tem assim, uma peregrinação até o nascimento de Jesus. Isso. E aí todas as visitas, os convites, é essa peregrinação que termina no nascimento de Jesus no dia da festa. Que aí quando celebra a missa, encerra a festa, aí é a hora do churrasco, né? Porque na realidade a Companhia de Reis, ela é composta, o máximo, 16 pessoas. Mas como muita juventude, muitas pessoas gostam, então vai lá, então a gente aceita. Foi aceitando, ficou na situação que... E agora, para a pessoa dar almoço para nós? É legal que tá formando um legado, né? Vocês já estão preparando outras pessoas para dar continuidade. Mas graças a Deus é muitas pessoas novas, né? Que vai ser amanhã, vai seguir, vai morrer dos mais velhos, porque da minha turma morreu quase tudo, né? Só tá eu vivo. Então você fundou essa companhia, qual que é o nome dela? Não, essa companhia, ela, o nome dela lá é Companhia do Oriente de Três Fronteiras, né? Olha só que nome bonito, Companhia do Oriente. Três Fronteiras. Três Fronteiras é o nome da cidade. Muito bom. Então, essa companhia não foi fundada, porque ela já era de Santa Fé. Entendi, só foi para outra cidade. Só foi para Três Fronteiras. Sim. Tá entendendo? Porque a de Três Fronteiras tinha acabado, tinha parado. Que muitas pessoas que eram parentes do Sulião, antigo, novo, veio cantar depois que a companhia entrou lá, depois que entrou o Chiquinho, depois que entrou o Delau, depois que entrou o Sulião de Santa Fé, Gerardinho, sabe? Que era de Santa Fé. Então começou lá, então aí veio os outros, tá entendendo? Sim. E aí, graças a Deus, tomando conta, lá quem toma conta mesmo é o Carlão, que é o Vardinho, que diz que vai ser o que vai comandar a chácara, né? Eu não sei, eles não me falaram nada, mas diz que vai ser. Mas quem começou a chácara foi o Valdir Teixeira e o Joraci Teodoro. E para estar no que está hoje. Para estar no que está hoje, foi eles que começaram. Assim, Vamos tirar o chapéu para eles. Claro. Tá certo que o Valdir hoje ele é evangélico, ele não, né? Parou com a folia? Ele é católico, ele venceu o tempo dele, vai entrar outro diretor, né? Lá da chácara, então entrou outro. E ele saiu, depois ele passou a ser evangélico, mora aqui para perto de Araraquara, Seu Matão. E a aquisição do espaço, a construção do espaço foi ao longo dos anos, sempre com doações, e o trabalho de vocês? Sempre com doação. Fez um barracão, depois fez outro, fez banheiro para a mulher, fez banheiro para os homens. O que é a força de uma comunidade num propósito, né? Sim, achei interessante que o senhor falando que começou, tinha poucas pessoas, né? E hoje tem muita gente que vai, vem mais de 10 mil pessoas no dia do evento. Tem muita gente. Porque começou assim, nós fomos fazer uma festa de um homem chamado Bardomiro, fomos na chácara dele. Quase acaba com a chácara do homem. Tanta gente. Se eu chegar a 10 mil pessoas numa chácara. É aquele motel muito inteligente que falei, nossa senhora, então foi onde é que o Joraci Teodoro? Esse, Valdir Teixeira. Falou, nós temos que comprar um lugar para nós fazer essa. Aí fez.
Que Aí excelente. ficou devendo um pouco de dinheiro, mas com a arrecadação pagou. A Folia de Reis é uma vez por ano essa grande festa, né? Isso. Mas durante o ano vocês vão lá, se reúnem, tocam? Não, durante o ano tem texto na casa de uma pessoa, é chamado para ir rezar um texto no outro canto, é chamado para fazer uma chegada no outro canto, então aí vai, a companhia vai. A companhia recebe convite, então. Então, já compramos um ônibus, Olha, tem um ônibus lá para carregar a companhia. precisamos visitar a Companhia de Reis, hein? É. Tá Companhia escrito. do Oriente. É. Companhia do Oriente. Muito bonito isso. Assim, desde que você entrou nessa companhia, tio, faz quantos anos já que você está envolvida com essa companhia? Com essa, eu acho que já vai fazer uns 12 anos. Foi rápido, né? 12 anos, 12 criar um anos, recinto para 10 mil pessoas. Uns Mas o 12 senhor já tocava em outras companhias já. Não, eu tocava lá em Santa Fé junto com eles, lá eu cantava na 4, na 5. Assim, eu não cantava nem cantava bem de contramestre, mas quem era o contramestre era o Tonhulo. E o Chiquinho era mestre, o Delau era mestre, entendeu? Uhum. Aí eu passei a cantar de mestre também, o Delau faleceu, e eu fui de mestre, aí o Chiquinho faleceu, mas aí começou a entrar mestre, o Carlão mesmo não cantava nessa época, ele cantava na 4, na 5, aí ele entrou a cantar de mestre também, então ele hoje é o mestre principal lá, é ele, esse Carlão, ele é novo. Ô, tio Antônio, durante uma visita que vocês são convidados, vocês costumam cantar quantas músicas, mais ou menos, assim, na casa? Eu vou te explicar o que é a companhia. Vamos supor, eu vou na casa da pessoa pedir uma oferta. Uhum. Pedir uma oferta. Tudo bem. Lá a gente canta um verso, pode bem, para pedir. Tudo bem. E canta 2 versos para pedir, 2 para agradecer. São 4. Uhum. Acabou. É, a cantoria, a visita é rápida, então. Tem que ser rápido, porque senão você não anda. É verdade, você faz um show em cada casa, como é que faz? Né? Então até... É uma mais duas, né? Até lá eles começaram a me chamar sabe do quê? A turma, teve gente que ficou assim meio chateado. Então eles falaram assim, mas peraí, esse aí é um ladrão de oferta. Lá a turma da Companhia de Reis. Não é, se eu ficar na tua casa, você tem que trabalhar no meio da semana. Se eu ficar lá cantando 10, 12 versos, você é doido para ir pro serviço? Mas você enjoa, aí você fica preocupado, não é isso? Não, na próxima vez que ele vir, você fecha a casa. É algo que tem que se passar rápido, né? Tem que passar rápido, canta 2 versos para agradecer, para pedir, 2 versos para agradecer, acabou. Mas tem mestre que já gosta de cantar até babar. Mas aqueles coitados que tá gritando lá atrás, aqueles é que sofrem. Uhum. Tá entendendo? Agora cantar folgado aqui de mestre e de contramestre é a canja, né? Eu quero ver a cantar das 4 para trás. Você tá fazendo mais a basezinha, né? Não é? É, não Faz força a base, muita os outros se voz. matam lá atrás? Não. Então eu sou desse tipo. Então quando eles estão apertados que precisa adiantar, então eles pegam pão toy. Aí eu meto o pau no santinho. Mas você passa um dia inteiro cantando praticamente, né? Porque vai de casa em casa. É, Então, verso mas mais dois, se eu pego a viola, eu vou junto com a bandeira. A bandeira entrou pra dentro, eu entro junto, já vou cantando. Então os caras têm que andar atrás, correr, não é ficar olhando pra cima esperando cair do céu. Não pode, tem que. Legal, né? É trabalho, tem que trabalhar. Então o povo já tá acostumado, assim, já chega, abre a casa, vocês entram. Já. Mas o povo já separa um salgadinho, assim, alguma coisa também? Pra vocês... Não, alguma casa que tem Guaraná, tem essas coisas, porque isso aí também para a gente também, né? Se for comer em cada casa. Se cada casa for comer, a gente não faz o giro, não é isso? 460 visitas, vai 3 anos para visitar, né? Rapaz. Então, Mas me explica, por favor, como que é a bandeira? Que chega na casa, a família segura a bandeira. O que está escrito nessa bandeira? Qual que é o papel da bandeira? a bandeira só tem o desenho dos 3 magos. Entendeu? Dos 3 Tem o magos. desenho dos 3. Dos 3 magos. Uhum. E ele recebe aquela bandeira, segura na mão, entra para dentro da sala, segura ela na mão.
Se é para cantar para afinado, enjoega essa bandeira no chão, canta para afinado. Depois que canta, eles vão com a bandeira dentro do quarto, passa por cima da cama, visita todos os quartos da casa, depois entrega pro bandeireiro, porque tem um bandeireiro que carrega a bandeira. Como que é? Cantar para afinado é alguém da casa que faleceu? Isso, alguém da casa que faleceu, então eles pedem pra gente cantar para ele. Ah, que legal, é uma homenagem que vocês estão levando ali. Aí os palhaços têm que tirar a máscara do rosto, ficar de joelho e não pode pôr a mão no dinheiro que está no chão para pegar o dinheiro. Então o que tem? Põe uma cera na ponta do facão, cola no dinheiro e pega o dinheiro e põe no bolso da capanga. Só tira a máscara se por acaso for para cantar para afinados. Só. Ah, tá. Ou se não, se chegar num presépio. Ah, se a casa tiver presépio, faz a mesma coisa. Interessante, não pode colocar a mão no dinheiro. Não, no finado não. Ah, tá. Então põe o dinheiro no chão aí, põe a ponta do facão assim, com aquela cera, cola no dinheiro, aí pega o dinheiro e põe lá no bolso do outro colega dele. Tá? Aba a capanga e põe lá dentro. Então a bandeira... É um negócio que faz para devoção. Ritual, né? Um ritual. É um respeito, talvez, né? Então o papel da bandeira é para trazer a presença dos 3 reis magos. Isso, durante o percurso. Na casa. Isso. Certo. Não leva o nome da companhia, nada. E se tiver, vamos supor, 3 quadros de santo na parede, você não precisa cantar para cada um. Num verso só dá para você fazer para todos os santos que tá na sala. Tá certo, certo. Ah, vocês acabam criando na hora esse verso? Tem que inventar na hora. Olha. Agora tem mestre que já é diferente. Para cada santo ele canta um verso. Aí a pessoa. É o calorão que faz no interior, tem nego que moia que o suor desce no sapatão e o cara não para. O santo começa a suar lá também, né? Por isso que o tio tá magrinho, ó, tá vendo? Esse é o segredo, ó. Ó, o segredo é a gente fazer folia de reis aqui, ó. Porque ficaria muito mais divertido, né? Porque as procissões é chato pra caramba. Mas lá é legal, meu, é divertido, vocês cantam, vocês trazem essa alegria. Tem um teatro junto, né? Tem uma história sendo contada. Entendeu? Então, de forma que às vezes eles falam, essa companhia de reis tem 60 anos. Não. Se a gente for analisar, a companhia de reis tem mais de 60 anos, tem 400 anos. Porque não começou agora. Começou de antes de eu nascer. Você está entendendo? Mas essa companhia de reis dali, o Zélio morreu, parou. Os novos ficou quieto. Depois que veio a companhia de Santa Fé para Três Fronteiras, aí que começou. Aí apareceu o povo dali para ajudar a gente. Que hoje está com quase 100 pessoas participando. Olha que maravilha. Sim. O senhor falou algo, né? Eu acho que não sei se tem a ver, né, esse começo, mas até da época que os jesuítas vieram para cá, né? Eles começaram a ensinar os índios a bater. Então, porque eu fui ler a história. Da Espanha passou para Portugal, de Portugal veio para cá. Tem uma tradição ibérica, né? Sobre os magos. E a Espanha é bastante místico, né? Faz todo sentido eles trabalhar com os magos. Porque naquela época... E tinha uma coisa. Quando a gente começou ali cantando ali no interior, poucos padres apoiavam a gente. Que eu lembro quando eu era menino. Entendeu? Não gostava de música? Não achava que era errado fazer a companhia de reis. Então agora que os padres estão apoiando a gente. Entendeu? Depois que esse Papa entrou, ainda ficou melhor ainda. Esse Papa ele fez toda uma diferença, né, na igreja. Né? Fez uma diferença muito grande. Nós perdeu uma pessoa que vai ser difícil de recuperar outro. Sim. Deus ajuda que vem outro Papa igual ele. Eu tava vendo um vídeo dele essa semana, eu chorei, não aguentei. E, apesar de eu não ser católico, né, não ter religião assim, mas ele marcou bastante. Eu tenho um filho autista, daí eu tava vendo um vídeo dele, ele acolhendo uma criança autista. Teve uma criança que começou lá a chegar perto dele, bagunçar e tal.
todo mundo olhando, o Papa chegou, abraçou ela, acolheu ela, os cardeais acolheram. E assim, eu falei assim, esse Papa ele fez toda uma diferença, era uma pessoa simples, né? Uma pessoa que era do povo, tanto que ele deixou o testamento dele lá e ele não quis ser enterrado naqueles lugares bonitos, ele pediu para ser enterrado num lugar que era no chão, sem nenhum memorial, nada, porque ele é uma pessoa humilde, né? Ele veio dos jesuítas mesmo, né? Que era uma pessoa ele humilde. era jesuíta, exatamente. Que interessante, bonito, tio, muito bonito então, isso. Então, os Sul-Leão de Três Fronteiras são muito bons. Bacana, muita união. Você sabe, às vezes você sabe que todo negócio tem aquele atletinho vagabundo lá, né? Um discute com outro, mas depois vamos cantar. Tem alguma coisa, alguma treta entre eles, né? Mas todo lugar tem questão. Tem bater com os apóstolos, né? Sim. Não vai ter com nós? Ficava brigando pra caramba, não é isso? né? Tem que dizer. Não dá pra fugir da humanidade que está dentro da gente, né? Não. E o que era trazer um pouquinho, né? O senhor já toca há muitos anos atrás, né? O senhor conhece tudo. O que era melhor naquela época mais atrás, assim, que o senhor começou, ou agora? Agora é melhor a gente andar com a Companhia de Reis, porque a gente anda de ônibus. Agora é mais gostoso, não precisa ficar andando na rua, né? Vai de ônibus. Antigamente você andava, vamos supor, 10 quilômetros, 12 quilômetros, com a viola nas costas, aonde parava, jantava, dormia no paiol de milho, piolho de galinha, lá dentro, entendeu? Era uma doação. Vocês vão de ônibus e já volta no mesmo dia. Sem tomar banho, só comia. Rapaz. Agora não, agora todo dia você está em casa. A gente tá até falando sobre isso, né? Que as pessoas falam, antigamente era bom, né? Antigamente nunca prestou. Se a pessoa falar que antigamente era bom, ele é doido. Muito bom. Hoje tá mais seguro, tá mais rápido. Hoje eu queria ter, não era muito não, 40 anos. Precisava mais. Que muitas coisas que eu deixei de fazer, eu ia fazer agora. Como por exemplo? Hã? Ou o que o senhor podia fazer agora? Que eu ia fazer agora? Eu ia seguir uma carreira que sempre eu gostava, que era estudar. Se aprofundar mais em música? Música e estudar também, fazer uma faculdade, que eu nunca fiz, né? Eu só fiz mesmo a tornearia mecânica. O que o senhor gostaria de ter feito? Eu tinha vontade de fazer advocacia. Dá tempo aí, seu Antônio. A maioridade já chegou, né? Vira e mexe aparece no Fantástico alguma mulher se formando com 70, com 80. Tem um pai de um amigo meu, né? Que ele estava mostrando para mim, o pai dele fez 100 anos agora. Sei. Ele fez a faculdade do nada, né? Ele já tinha feito outras faculdades. Ele fez uma faculdade com 95 anos. Nossa, olha só. E terminou com 99, ele tá vivo ainda. Terminou a faculdade, não lembro do que, mas ele tava contando lá pra mim lá. Meu pai fez faculdade de novo, não acredito. Esse amigo do meu tem 70 e poucos anos, o pai dele tem 100 anos. Então, eu pastei um pouco na minha vida, porque meus pais não eram ricos, eu era empregado dos outros. E antigamente a gente na roça sofria demais, igual você sabe muito bem disso. Sim. Seu pai trabalhou na roça, né? Sim. Então, se fosse hoje, não, hoje tá fácil. Hoje tá ótimo. Médico você tinha que pagar, hoje você não paga. Remédio de pressão você tinha que comprar, hoje você ganha de graça. É isso? E a saúde pública ela tá melhorando aos poucos, né? A pessoa não pode também esperar o governo dar, e nem prefeito dar, e nem o governo do estado dar, nada. Ele tem que trabalhar, você tá entendendo? Sim. Mas com a cabeça. Hoje em dia a gente tem mais recursos, né? Tem mais recurso. Porque tem pessoa que fica toda a vida esperando uma lei do governo para ajudar ele. Para ajudar ele morre de velho e essa lei não chega. Tá entendendo? Mas o senhor não acha que hoje, né, com tudo aquilo que a gente passou, né? Eu cheguei a passar um pouquinho dessas dificuldades também, mas hoje a gente acaba dando um pouco mais de valor na vida, né? Que algumas pessoas que hoje têm tudo isso,
mas não sabem aproveitar essa oportunidade. Você sabe que a maioria dos caras, coitado, tinha muita vez, sabe o que ele comia na merenda? Não sabe o que o povo na roça comia na merenda? A maioria, coitado. Nada assado sem farinha, já vou falar. Não é tipo aquela quirela, não? Que a turma esquentava e fazia um sopadinho. Nada assado sem farinha? Não. Não comia nada. Não comia nada assado? Rapaz. Agora eu entendi. Nada assado sem farinha. Nada assado sem farinha. Agora que eu entendi a fala dele. Não tinha. Nego almoçava, né? E pronto. Comia um mamão lá na roça lá e pronto. E é duro, velho. Entendeu? Não tinha hoje que a gente vai no mercado, pega esse monte de coisa. Que, rapaz, mercado era novidade. Era armazém, né? Vixe, era na venda da roça. Era na venda, comprava. Penicilina a gente comprava na venda, né? E agora não, agora até é proibido. Tem que cutucar na gente para ver se não tem alergia, né? É verdade. Então, antigamente pegava a penicilina lá e cacava no peão, lá do mato mesmo. Eu tinha um estojo daquele que botava para ferver, para poder aplicar a injeção. O senhor mesmo aplicava? Eu aplicava em algum maluco que deixava. Fazia papel de enfermeiro também. Que legal. Então, de forma que a vida é estranha. Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia. Porque a melhor coisa do homem é saúde. Tendo saúde, não precisa correr atrás do seu ganho. Mas não tendo saúde, não tem nada na vida. Falando na vida, qual uma lembrança assim que o senhor tem assim que marcou a sua vida? Pode trazer alguma coisa do passado, alguma coisa assim. Do meu passado, a lembrança que eu tenho? A maior lembrança que eu tenho do meu passado, assim, foi de quando eu estava na escola. Eu era criança. Que eu andava, a escola mais próxima que eu tive foi 9 quilômetros de a pé, pé no chão e frio. Cedo era um frio danado, à tarde era um sol quente danado, eu sei pulando igual o Saci Pererê, procurando sombra no meio do caminho. E às vezes não tinha nem sapato, né, que nem a gente tem hoje. Né? Que nada, rapaz. Eu lembro que a turma, meu pai contava essa história, né, que pegava pneu de carro e fazia sandália. Fazia sandália, isso. Fazia sandália, couro cru. O pai fazia placata. Meu irmão veio de Andradina em Três Fronteiras de a pé, rapaz. Uma caminhada, hein? De a pé. Quantos quilômetros, mais ou menos? Deixa eu ver, até na ilha tem 70. Com mais uns 100 quilômetros mais. Rapaz. Agora eu entendo porque um tio meu que mudou lá da roça lá, quando mudou pra cá, ele ficava indo pro centro de Hortolândia a pé, pra Campinas, e falava, pertinho. Então a pessoa fala, não, antigamente nunca valeu nada. Nunca prestou. Prestou sim para rico, patrão. Eu tenho a carteira velha do finado meu pai, que ele falava carteira da patronato, a primeira profissional que saiu, de colono. Entendeu? Que ele tirou, acho que foi em 1929. Tá lá. Seu pai trabalhava na roça também? Trabalhava na roça de colono. E que eu não era nem nascido na época. E a manuscrita dele está guardada lá em casa. A última carta que ele escreveu para a avó dele, essa que ele escreveu, ele não pôs no correio. Eu achei ela, fui mexer no documento dele, achei. Como que foi ler essa carta, seu Antônio? Como que foi ler essa carta? Então, rapaz, eu estava mexendo nos documentos dele, aí achei essa carta, ele dando lembrança para a filha, né? Um abraço para a afilhada, acho que a afilhada era a minha. E aí eu pus no. Você não viu no Facebook da sua mãe? Ela falou mesmo para mim. No Zap, sei lá. Isso. Eu pus. Então escreveu para a madrinha Zuína. Então, meu pai era muito bom para escrever. Vixe, bom. Dava aula à noite. Eu lembro que ele chegou a dar aula para 40 alunos. Seu pai era professor? Ele dava aula. E de dia, quando ele dava aula à noite, dormia, no outro dia cedo ele trabalhava na roça. À noite dava aula.
os caras do sítio, os empregados da fazenda. E antigamente também eu divertia, né? Também tinha até carnaval. Tinha carnaval. Eu via carnaval quando era pequeno. Só que os carnavais eram diferentes. Era uma vaca que eles faziam de pano, uma mulinha. Né? Uma mulinha que o cara... Quem via de longe parecia que ele estava montado na mula, mas não era uma caixa velha, com um sapatão costurado e cheio de paz, né? O senhor já foi lá no meio do carnaval daquela época? Naquela época eu gostava de assistir, tinha medo da Tiloriza, né? Ah, é? Quem trabalhava na Tiloriza era o finado meu irmão, o Jazão, que era uma égua de saia e arrumava uma caveira de animal e fazia a cabeça da égua bem alta. Com aquela saiona comprida, e ele entrava por baixo e ele gritava, a voz saía lá em cima, né? E abria. Você olhava pra aqui e ficava com medo. Ixi, molecada veio assumir no mundo. Era quase um boneco, então. É isso, é. Um bonecão. Então, o carnaval era aquilo lá. Então, tinha aquela turma. Já morreu todo mundo. Cantava. Que era pandeiro, cuíca, cavaquinho, violão. Isso. Que tocava no carnaval. No carnaval, isso. Aquele samba doido que eu estava cantando para você, que eles cantavam. Toca um pouco do samba pro Honório conhecer. Isso que eu ia falar agora, né? Toca pra nós, ó. O samba? Isso. Então, o samba daquela época é diferente da agora. Vamos aí, quer ver? Olha lá, exclusivo aqui no Pode Sublimar, hein? Aproveita, minha gente, aproveite que a morte vem, acabar os querer bem. Morrer ninguém quer, morrer ninguém pode. Lá no céu não tem pagode, lá no céu não tem viola, nem sanfona, nem pagode. Aqui embaixo tem de tudo, quero ver quem é que pode. Aqui embaixo tem de tudo e quero ver quem é que pode. Se eu morrer vou lá pro céu, sem pecado vou perfeito. Eu levo essa viola e lá São Pedro dá um jeito. Aproveita, minha gente, aproveita que a morte vem, acabar os querer bem. Morrer ninguém quer, morrer ninguém pode. Lá no céu não tem pagode, lá no céu não tem viola, nem sanfona, nem pagode. Aqui embaixo tem de tudo e quero ver quem é que pode. Aqui embaixo tem de tudo, quero ver quem é que pode. Se eu morrer eu vou pro céu, sem pecado, com perfeito. Eu levo essa viola e lá São Pedro dá um jeito. Eu levo essa viola e lá São Pedro dá um jeito. Esse era o samba antigamente. Lá no céu tem que ter pagode, tem que ter viola, hein? Tem que ter viola e tem que ter pagode. Gostei. Eu vou falar com o seu Pedro aí, vai dar um jeito. Pedrão, deixa nós entrar aí, Pedrão. Então, era o samba que eles tocavam e tinha outro sambinha. Quer ver? Não chora, mãezinha, não chora, por ver o seu filho embriagado. Não chore, mãezinha, não chore, é um dever de um rapaz apaixonado. Eu sou pau d'água, mas gosto de andar na linha. Sempre no bolso trago minha garrafinha. Inteiramente não me sai do céu da boca, pois nunca, nunca eu deixarei da minha uca. Pois nunca, nunca eu deixarei da minha uca. Onde eu passo 2 minutos sem beber, eu fico triste pensando que vou morrer. E se eu morrer, me levar na sepultura uma garrafa das banquinhas sem mistura. Isso é bom, hein? Uma garrafa da branquinha. Era o samba que eles cantavam nos carnaval que eu lembro, era isso aí. Isso aí era que ano, mais ou menos? 50, em 48, 49, 47. 48, 49, olha.
Aham. Então, rapaz. tem muitas história, coisas. hein? Muitas coisas que o povo cantava, né? Que era diferente de hoje, né? Hoje não é a mesma coisa, né? Assim, a música era muito boa naquela época. Hoje a maioria das músicas, a maioria é bonita, mas é uma música assim que antes, se fosse antigamente, era música de sacanagem. Não é isso? Que antigamente a gente cantava as músicas falando da história, falando do passado, falando do problema que teve com o pai, com a mãe, né? Ou montou num cavalo e caiu, ou laçou um boi, o boi quebrou o pescoço, né? Então as músicas sempre era por aí, né? Igual o Menino da Porteira, essas coisas, que é música antiga, né? Isso é bom, hein? Toda vez que então, mas agora as músicas são diferentes. É as músicas que a gente antigamente falava, isso aí é música de corno, né? Mas não é. Quem só canta música hoje, música que a mulher largou, que a mulher chifrou, que a mulher fez isso, que a mulher fez aquilo, não é isso? Hoje é a música dos cornos sofredor, né? Não canta mais música de falar de flor, de passarinho, não é isso? Fala mais disso. De rios. Para começar, acho que tem cantor que não sabe nem o nome dos rios que tem dentro do estado de São Paulo, nem do Brasil, né? Rio Grande. Porque não canta, não faz um poema, não faz nada. Eu lembro que meu pai cantava muito essas músicas antigas, né? Tonique Tinoco, isso, né? Tião e Pardinho, né? Isso, muita música do Tião Carreiro e Pardinho. Muito bom. O senhor sabe alguma aí? Pra aquecer meu coração, né? Lembrança do papai? Isso. Reviver, né? Lembrar para reviver. Alguma música antiga? Nessa rua deserta e calma, no silêncio da madrugada, canto esta serenata a ti, oh minha amada. Não sei se está dormindo ou se está acordada. A ti darei minha vida. Tenha esperança, querida, que tu és a minha amada. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo sofrendo. Você sabe, meu bem, você sabe quantas vezes eu canto morrendo. Meu bem, se está me ouvindo, acenda a luz de fora. Venha me ver na janela, me abrace, me beije agora. Estrelinha do infinito que brilha a romper da aurora, a ti darei minha vida. Tenha esperança, querida, que tu és a minha senhora. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, muitas vezes eu canto chorando. Isso é música antiga. Muito bom, hein? Você vê que, embora tenha se passado os anos, mas o tema da saudade, da paixão, do amor, ele nunca sai de moda, né? Não sai. Nunca sai de moda. Então, de forma. E tem as músicas de alegria, tem as músicas de paixão, né? Tem vários tipos de música. Qual que o senhor mais gosta assim, de tocar? Antes do tio começar a tocar, mas só fala pro Honório conhecer aquela história quando você foi no programa do Chacrinha. Que você tava contando pra mim ontem. Olha, Chacrinha, que legal, meu. Então, uma vez eu tava na fila do programa do Chacrinha
Então quem desceu do carro? Carro de luxo, não era carro ruim não. Não sei se era Buick, que carro que era. Desceu o Rony Von e o Nelson Ned. Entrou lá pra fila, lá na frente. Na época que eu estava começando. Aí acabou a fila lá, ninguém foi mais. Perdeu tempo de ir lá. Então quer dizer que as pessoas, que muitos artistas que lá, eles tinham colher de chá para ser artista. Entendeu? Tinha padrinho. O padrinho já tá meio que esquematizado. Ah, já estava, rapaz. Não, então já tinha. Já fui na fila do Chacrinha. Uma vez eu fui na fila do Silvio Santos, era lá na Vila Maria. Lá tinha um homem mais ruim que carne de pescoço. Não sei se está viva aquela coisa. Não é o Rock, não. Era um branco que tinha lá. Que eu fui lá até que um cara falou, vai lá, rapaz, falar esse poema, aquele poema. Esse poema é muito bonito, vai lá falar, pois isso aí é bom demais, vai no programa do Silvio Santos. Mas aqui não teve condições, não. O senhor trazia poemas também? Fazia poema. Pô, faz um poema pra nós aqui, né? Sim. A gente fez um poema em homenagem aos pais. O pai é um nome tão santo, a mãe é um nome sagrado, não sei porque hoje existe muitos filhos mal criados. Se o pai lhe dá um conselho, filho fica aspiado, mãe não pode falar nada, recebe chumbo trocado. Tem filho que é tão ruim, nem parece ser humano. Se o pai lhe dá um conselho, ele acha que está tocando. Ajeita, muamba e sai, mãezinha fica chorando. Ele gira o mundo inteiro e volta ao pai reclamando. Algum que não volta em casa porque não tem piedade de deixar seu pai e mãe que tá no fim da idade. Para mim, não é um filho, é um qualquer sem qualidade. Para mim isto é um monstro, um réu, se não um covarde. Será que não tem remorso de notícia alguma hora? Seu paizinho é falecido e sua mãe sozinha chora por falta do seu paizinho e de tu que foi embora. Se não tem pena da mãe, pois nem de Nossa Senhora. Filho, faça como eu, que recordo meu noivado, senti de deixar mamãe e meu paizinho adorado. O meu pai me aconselha, até depois de eu casado, quem não ama o pai da terra, nem Jesus abençoado. Forte, hein? Bonito, né? Bonito, hein? Esse poema eu fiz faz muitos anos. É esse que não deixaram se apresentar no Silvio Santos, né? É, esse cara lá. Não, isso é, não, a gente não vai não. Ô, Silvio Santos, perdeu, hein? Que oportunidade você perdeu, hein? O cara que ficava lá pegando a turma lá. Sangue ruim lá. Ó, branco. Não apresentou no Silvio Santos, mas apresentou no Pode Sublimar. Pode Sublimar. E Entendeu? vai ficar gravado pra eternidade. Vai ficar gravado. Daqui a pouco vamos estar lá no YouTube. E aí eu fiz essa milonga também, só essa milonga. Uma milonga que eu fiz, saiu da minha cabeça. Eu saí de casa, arrumei minha mala, deixei minha mãe chorando na sala. Ela me disse, tu não vai embora, deixando a casinha onde você mora. Tenho certeza quando tu voltar, mamãe não está, mamãe foi embora. Quando passou tempo que eu saí de lá, um carteiro chegou
para me entregar uma carta tão triste que meu pai escreveu. Sua mãezinha querida há dias morreu. Na hora da morte lhe manda um abraço e manda benção para o filho seu. Ao ler essa carta eu chorei demais. Voltei pro Rio Grande, terra dos meus pais. Entrei na casinha onde eu nasci, um cheiro de mãe, na hora eu senti. Abracei papai na sala chorando, eu disse pra ele: mamãe, eu perdi. Eu disse: papai, tu venha comigo. Ele respondeu: filho, não consigo, a minha casinha não vou desprezar. Eu vejo sua mãe em todo lugar, a sua irmã que vive comigo, e meus netos queridos não vão me deixar. Despedi do pai, triste chorando, é longe papai, onde eu tô morando. Eu tenho família, sou homem casado. Adeus Rio Grande, onde eu fui criado. No dia dos pais eu quero passar com minha família, sempre do seu lar. Rapaz, forte demais, cara. Que letra linda. Sim, sim. Poema. O senhor falou que seu pai ele era um excelente escritor, né? O senhor herdou disso dele e transformou isso em música, né? Trouxe isso em poema. Então eu vou fazer, né? Então escrevi. E aí tem uma musiquinha que eu canto. Eu canto ela pra eles verem, mas é uma música muito esquisita. O povo gosta, né? Como é que chama a música? Eu não sei exatamente de qual que ele tá falando. Tô falando do Piu Piu. Ele faz música com tom de humor. Música bem-humorada. Músicas mais bem-humoradas. De humor, agora não sei se você quer ouvir. Opa! Com certeza. A minha mulher tem uma galinhada, de manhã bem cedo é uma pintaiada. Tem pinto tão mole que não vale nada. Se deixar pra galo, galinha se acaba. Piu, 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 ai, piu, 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 ui, piu, 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 ai, o pito sumiu. Eu ouço o barulho, à noite eu persinto. A mulher reclama, tá sumindo o pinto. Eu tenho certeza, esse é meu instinto. E brigar comigo pra me jogar limpo. Piu, 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 ai, piu, 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 ui, piu, 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 ai, o pinto sumiu. A minha vizinha diz que ela precisa de um pinto que cresce pra galo de briga, que no seu terreiro ele que autoriza. Se for pinto mole, ela não precisa. Piu, 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 ai, piu, 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 ui, piu, 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 ai, o pinto sumiu. Arrumei um pinto pra essa vizinha, um pinto no jeito que ela queria. O pinto piava
de noite e de dia ela vacilava, o pinto sumia, piu, piu, piu. Ai, piu, piu, piu. Ui, piu, piu, piu. Ai, o pinto sumiu. A vizinha disse que pinto danado levanta bem cedo e dá um piado, e no meio das frangas fica arrepiado. Além de ser grande, pescoço é pelado. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. O pinto sumiu. Aí sim. Ele só falou de aves, a música inteira. Do começo ao final foi só aves. Só o piu-piu lá. É o piu-piu, Ó, olha que legal, né, cara? Aquela musiquinha do final do Silvio Santos não ia ganhar, aquela do Pipa do Vovô não sobe mais, não chega nem perto daí. Muito melhor essa do pinto, pescoço pelado. Muito boa, melhor. Muito boa. Que legal. Ô tio, você teve quantas duplas ao longo do seu caminhar de violeiro? Foi 3. 3 duplas? 3. Que eu cantei com um colega lá em São Paulo, então nós cantávamos na Rua Rocha, no Recanto Goiano. Aí a gente trabalhava, né? Não tinha tempo. Então uma vez cantava lá na Praça da Sé, chamava a gente para aniversário, a gente ia. Cantava lá para Interlagos, lá na casa de muitas pessoas. Isso quantos anos atrás, mais ou menos? Isso aí foi em 70, 75 por aí. Então, e aqui eu fiz eu tinha uma dupla aqui, que era eu e um amigo, que foi formado em 57 para 58, que chamava a dupla Voz de Ouro e Jupiá. E o Voz de Ouro está vivo até hoje. Então nós ainda cantamos ainda. Junto, depois que eu mudei pra cá. E cantei com meu primo, né, uns tempos. Foi 3 duplas que eu fiz. E cantava com nossos irmãos em casa também, né, quando eu era novo. Mas a dupla que eu fiz mesmo assim foi do Voz de Ouro e Jupiá. Voz de Ouro e Jupiá. Que era as primeiras duplas de Santa Fé do Sul. Foi nós, os irmãos Caçula. Vocês tocaram em e os irmãos lugares, Pirola. assim, foram em rádio. Cantamos em circo. Cheguei a cantar em circo. Antigamente que se cantava muito em circo, né? E na rádio Santa Fé. Ganhamos concurso, né? Então, de forma que... Mas já pensou naquela época o cara ia cantar lá em São Paulo, gastava 18 horas de trem até lá, de Santa Fé lá. Se o trem atrasava, era 22 horas. Nessa jornada tocando em circo, rádio, você chegou a conhecer algum artista que depois ficou famoso ou que já era famoso na época? O que eu conheci, que ficou famoso, foi a dupla Valderi e Misael. Já morreram todos os dois. Uhum. Eles eram a dupla lá, formou lá em Guarulhos. Você chegou a conhecer Tião Carreiro e Pardinho antes de ser Tião Carreiro e Pardinho? Antes de ser Tião Carreiro e Pardinho, que era Palmeira e Tietezinho, eu conheci eles. Palmeira e Tietezinho? Palmeira e Tietezinho. Parecia de Araçatuba. Eles cantavam. Eu vi eles uma vez, duas vezes eles veio cantar em circo aqui no interior de São Paulo. Então, à noite eles foram lá no baile, apareceu lá no baile. Tinha um carreira, mas era novo naquela época. Estava começando a carreira também, Estava começando a carreira. Na verdade, eu acabo o empresário mesmo pegando e falando assim, esse nome aqui não dá. Aí depois que aconteceu? Como eles cantavam a música só do Zé Carreiro e Carreirinha, aí o Zé Carreiro, o que fez? Zé Carreiro já estava fim de carreira, foi cantar com o Pardinho, entendeu? E o Carreirinho foi cantar com o Tião Carreiro. Cantou um ano. Depois que eles ficou conhecido, aí voltou Zé Carreiro e Carreirinho, e o Tião Carreiro seguiu o Carreira, entendeu? Seguiu o Carreira. Que ele morava, o Tião Carreiro morava lá na Ponte Rasa. Quando ele morreu, ele morava lá.
Um grande homem, viu? Bacana. Com as duplas que você teve, que foram essas 3, vocês cantavam a música de vocês mesmos e mais músicas de outros cantores? Nós cantávamos música nossa, mas nós cantávamos a música do Nenete Dorinho na época e do... Como é que chama? Que já faleceu também, velho pra chuchu. Vieira e Verinho e morreu, como é que chama aquele velho? Morreu. Gente, Teodoro Sampaio não tinha na época, era Teodoro, Zé Tapera e Teodoro. Ah, tá. Tinha. Não era Zé Tapera e Teodoro. Que Zé antigo. O Zé Tapera, eu acho que é do Paraná, né? Daí separou uma dupla e virou eu. Aí arrumou O Sampaio, né? o Sampaio, começou a cantar, né? Pedro Bento é da Estrada. Famosão. E Solino Marroeiro. Uhum. Eram as duplas que eu cantava. Pedro Bento é da Estrada, Solino Marroeiro, Nenete Dorinho, né? E Vieira cantava a música dele. Igual mesmo o Rio Preto, mesmo. Não era do Vermelho, é ele que gravou, né? Uhum. Nós cantava Rio Preto. Como que é essa música Rio Preto, tio? O Rio Preto é chula, né? Chula? É chula. Rio Preto era um negro, criado na surreição. No golpe da liberdade, nego virou valentão. Foi na Sintumbaca Marte, do outro lado do facão. As donzelas e a casado, o nego deu perseguição. Foi na casa de Zé Leite, Zé Leite não tava lá. Achando a mulher sozinho, o nego pegou intimar. Não me aceite por visita, eu não vim lhe visitar. Nunca aqui na minha garupa que eu vim pra lhe buscar. Ela diz a Rio Preto, duas pacatas de ouro. Menina, deixa de prosa, mulher, você deixa o choro. Passou, não? Ó. Que é velha, baixou. Essa foi a primeira música que você aprendeu também, né? Foi, eu aprendi ela há muitos anos. Com 7 anos de idade, ainda lembra? É uma chula. Rapaz. 78 anos de memória. É que maravilhoso. O último verso é assim, que é assim. Ele tinha 3 cunhados que mostrava nesse mar. Nem que for no fim do mundo, o Rio Preto vão me encontrar. O mais velho atira bem, o do meio regular. O defeito do caçula é nenhum tiro não errar. Saíram os 3 rapazes que nem onça comedeira. Encontraram com Rio Preto no meio da capoeira. Já na primeira descarga, Rio Preto arriou a bandeira. Tô ferido, rapaziada, tô na hora derradeira. Rio Preto disse a Zé Leite, nunca vá de me matar. Me leva pro Padre Amanso que eu quero confessar. A morte do Rio Preto fez o sertão sossegar. Acabou o pesadelo da família do lugar. Rapaz, Mas é música velha, antiga. 7 anos de idade o senhor tinha quando... Quando eu aprendi foi com o velho João Francisco,
que era pai do meu cunhado. Eu tinha de 7 para 8 anos. Ele que ensinou os primeiros acordes. E até ele depois de velho, depois bem velho, ele era o porteiro da igreja cristã de Três Fronteiras. Ele morou lá, aí morreu lá no Goiás. Lá. A gente vê que é o sentimento, né, da família, das relações, que ele consegue transformar isso em música, né? Sim. Como é que é? É a capacidade do poeta, né? Hoje conversando aqui com o Seu Antônio aqui, eu tô tendo vários insights, assim, né? Várias visões da minha época, da minha infância. Claro. A gente começa a lembrar das coisas boas que... Tem muitas coisas boas, né? Que a gente lembra. Pegar o violão, ficar em volta da fogueira. Isso. Final de semana, junta a família na casa da avó para comer alguma coisa. Alguém começa a cantar. Era uma interação a música, né? A música ela trazia isso. Hoje em dia, infelizmente, não é a mesma coisa. Hoje em dia, aqueles bailes de funk, ninguém olha pra ninguém, né? Fica só aquelas coisas feias e tal. A música antigamente não, ela trazia essa união, né? Então, eu fiz uma música até que eu pus ela no que, gente? Eu pus ela no YouTube. Sei lá, um troço lá que eu tenho no TikTok. No TikTok, né? Que chama Ema Gemeu. Essa é bonita, tio. Toca ela pra gente. A Ema Gemeu, e eu fiz também Tirada do Rio São Francisco. Olha. Gemeu na margem do São Francisco, o rio tá secando. Oh meu Deus, que isso? Cheguei no São Francisco, fiquei horrorizado. E o que fez o Brasil hoje tá desprezado. Na margem do São Francisco não tem mais vegetação. Hoje a gente só encontra a triste poluição. A imagem meu na margem do São Francisco, o rio tá secando. Oh meu Deus, que isso? Na água do São Francisco, matuto via sereia. Hoje o matuto vê só os bancos de areia. A imagem meu na margem do São Francisco, o rio tá secando. Oh meu Deus, que isso? Me lembro São Francisco viajando de vapor, na rede eu balançando junto com meu amor. A imagem meu na margem do São Francisco, o rio tá secando. Oh meu Deus, que isso? O sol que brilha nas águas sumindo atrás do morro, parece que o velho Chico ao povo pede socorro. O sol que brilha nas águas sumindo atrás do morro, parece que o velho Chico ao povo pede socorro. A imagem meu na margem do São Francisco, o rio tá secando. Oh meu Deus, que isso? Bonito.
Essa nota grave dá a impressão que é um berrante tocando, né? Verdade. Essa música é um protesto, né? Que eu fui um lá. grito de protesto. Olha, ó. Precisamos fazer alguma coisa, né? É um rito de protesto mesmo, porque a vez que eu fui lá, o Rio São Francisco, não é aquele rio mesmo que o meu pai falava. Porque não tá andando vapor por causa da terra. O vapor é o que mesmo, tio? O vapor é um barco grande, de 2 andares, que eu vi um lá encostado. Uhum. Naquela época era tocada de caldeira, né? Que ele vinha da Bahia pra cá, ele entrava nele, aqueles mais pobres dormiam em rede embaixo. E os mais ricos iam no andar de cima, né? Eles que tinham condições. Então gastava mais de 15 dias, 12 dias da Lapa em Pirapora, por aí. Chegava na Pirapora de Minas, descia, tomava a Central do Brasil, vinha pro Rio, do Rio vinha pro Brás ali, na imigração, dali vinha pro interior de São Paulo. Então, para vir de Bahia para interior de São Paulo, você descia o rio, pegava um trem e ia pro Rio de Janeiro. Aí do Rio de Janeiro que você vinha pro estado de São Paulo. Vinha pro estado de São Paulo. Olha que volta que você tinha que dar. Olha só, o Rio São Francisco secou, esse barco já não roda porque mais. Eu fui lá, não vi. Dizem que tem algum lá que faz alguma excursão, mas não vi barco desse lá. Vi parado no porto de Pirapora, tem um lá. Porque o pai viajava no Sardanha Marinho, né? Ele falava que era um vapor Sardanha Marinho. E deixa eu ver. Eu vi muito dessas viagens de barco, que eu gosto de ficar assistindo no YouTube, né? Isso. Pro lado da Amazonas, né? Que eles, né, a pessoa fica dias ali, viajando, sai de uma cidade Amazonas até o centro de Manaus. Fica 4, 5 dias dentro do rio. O principal transporte no Amazonas ainda é barco, parece né? que eu fiz a musiquinha do Sardanha Marinho. Deixa eu ver. Eu fui à Bahia buscar o meu amor, encontrei ela com outro mundo pra mim virou. Ai meu amor, o mundo pra mim acabou. Ai meu amor, o mundo pra mim acabou. Não posso nem lembrar. Não posso nem lembrar posso nem lembrar do Saldanha Marinho, despedido meu bem, olhando pra mim sorrindo. Ai meu amor, sem você vivo sozinho. Ai meu amor, o mundo vivo sozinho. Não posso nem lembrar, ao descer em Pirapora, o vapor apitou, balançou e foi embora. Ai meu amor, você que eu faço agora? Ai meu amor, sem você que faço agora? Então fizeram, mas já faz tempo. Foi pra Bahia, a mulher já tinha casado com o Saldanha Marinho. Isso, Não posso nem lembrar do vapor Saldanha Marinho. Lembro do meu bem, olhando pra mim, sorrindo. Você vê que ele é versátil, ele vai da religiosidade da Folia de Reis, passa pelo humor sarcástico, chega na sofrência. Aí ele faz as músicas de protesto, né? Vamos salvar a natureza, salva o Rio São Francisco. O leque de atuação poética é vasto. É, né? porque, você sabe, quem mais protesta sobre a natureza é o sertanejo. Tá entendendo? O sertanejo. O sertanejo, ele não tem condições de desmatar. O sertanejo, igual a lei do
do desmatamento no estado de São Paulo, é uma coisa que isso daí, quando Getúlio Vargas luteou as terras no interior de São Paulo, 20 arqueiros, 30 arqueiros, 10 arqueiros, 50 arqueiros, era obrigado a deixar no mínimo 10% de mata. Quem tinha sítio pequeno deixou. O que fez agora? Aí, começou esse negócio querendo mato, o IBAMA vai atrás dos pequenos lá, obrigando a plantar. Igual eu tenho um colega que é da Companhia de Reis, que toca violão, ele teve que plantar mata no sítio dele, que ele tinha comprado de outro já desmatado, entendeu? Olha pra ver como é que é. Os pequenos planta, mata, porque desmatou, né? Porque senão é multado. Parece que ia multar ele uns 80 mil se ele não plantasse. Ele plantou mata. Mas os fazendeiros, todas as fazendas do interior de São Paulo não tem uma reserva de mata. A beira do rio é lisa, só tem braquiária ou cana. Isso favorece, na verdade, os ricos. Só os ricos. Então, de forma que os governos deveriam enxergar isso. Puxa vida, tem uma fazenda de 1.000 arqueiros, não tem um parma de mato? Então, obrigava ele plantar 10% da fazenda de mata, né? Na verdade, por que nós dinheiro ainda de ser pequeno? Por que nós pequenos era obrigado? Porque eu tinha uma chácara de 5 arqueiros, tinha meio arqueiro de mata. E tem até hoje lá, eu vendi, mas tá lá o meio arqueiro de mata. Todo mundo deixou, era obrigado. E por que é que as fazendas não deixam 10% de mata? É uma pergunta importante. Eu acredito que isso aí tem uma sacanagem nesse ponto. Olha o que acontece. A fazenda deixava você pôr uma reserva de 200 arqueiros. Vendia aqueles 200 arqueiros de mata. Quem comprou derrubava a mata. Deixava 20 arqueiros, né? Mas vendia no 7-1, acredito que era isso. Depois voltava para o fazendeiro. Aí vendia os 20 arqueiros para outro, derrubava o resto do mato. Porque só pode, porque lá as fazendas não tem reserva de mato. Não tem. Isso que eu estou falando aqui, qualquer pessoa, qualquer autoridade que quiser me acompanhar, eu levo nas fazendas. E fazer a conta se tem 10% de mata em cada fazenda de 1.000 arqueiros no interior de São Paulo, eu sei fazer na caneta. Lá eles derrubam para plantar cana, derruba a árvore. O que eles fazem? Faz uma valeta, entope as madeiras de terra e fica por isso mesmo. Tá entendendo? E cana. Você não vê esses peixes que morreu no rio Tietê, bababá. Aquilo ali, moço, é veneno de cana que vai para lá, não tem mata auxiliar na beira do rio de jeito nenhum. Eles não obrigam a plantar os 10% de mata na beira do rio. Porque uma fazenda de 1.000 arqueiros era para ter na beira do rio 100 arqueiros de mata. É o mínimo. E por que é que eles não fazem isso? Porque são ricos. Mas o Zé Buchudo, igual eu e outros, que tem sua chacrinha, é obrigado a plantar. Senão é multado. Não dá para entender isso. Então eu acho que a autoridade deveria ir ver isso aí, enxergar. Entendeu? É igual esse senhor que veio queimando aí, se todo nenhum faz acero. A obrigação antigamente era todo mundo fazer um acero, 2,5 metros para um lado, 2,5 metros para o outro, quando dá 5 arqueiros, dá 5 metros, né? De largura, bem limpinho, varria até na vassoura, para o fogo não passar de um sítio para o outro. Tio Antônio, tem uma pergunta que é Honório, aqui no Pode Sublimar, a gente sempre faz para todos os convidados. E a gente acha que é uma pergunta bastante importante. Fala. A pergunta é bem simples. Certo. Se o tio pudesse entrar numa máquina do tempo
E lá na sua infância, com 12 anos de idade, hoje, com toda a sua experiência, com o seu talento, com a sua vivência da vida, o que você falaria para aquele Antônio Muniz de Araújo de 12 anos? Hoje, se fosse para mim entrar naquele tempo... Se encontrasse de novo, você agora se encontrasse com uma criança de 12 anos que era você, e você pudesse dar um conselho para ela, falar algo para ela. A única coisa que eu falaria para as crianças de hoje, que o colega de escola é dentro da aula, saiu da escola é estranho, cada um para suas casas. Porque não é qualquer colega que a criança pode aceitar. Quer chamar de ignorante? Chama. Mas a obrigação dos pais é cuidar da criança e ela ter o colega depois de 18 anos. É uma experiência própria do meu filho, que eu só tenho um, né? Que eu só aceitei ele arrumar amigo depois de 18 anos. Que ele já estava entrando na faculdade, né? Ele se formou. Todo mundo falava, ele vai ficar tonto, esse menino vai ficar tonto, você não deixa ele sair de casa. Excursão de escola. Eu não deixaria meu filho ir. Você sabe por quê? Na excursão de escola, você vai na escola. Mas só que tem uma coisa. Professora não tem condições de dar jeito nas crianças de hoje. Olhar, cuidar. Porque eu me lembro que aconteceu, não sei se você já viu falar, de umas ariranhas que o moleque pulou dentro da água e a aranha pegou e matou um sargento, acho que foi no Rio Grande do Sul. Foi salvar a criança, a aranha matou ele. Nunca ouviu falar nisso? Não vi. Aconteceu. Então, se voltasse o meu tempo, 12 anos, né? Meu Deus, ia estudar certinho. Depois de 18 anos, saber com quem anda. Com uma criança de 12 anos na cidade, se você sortar, você nunca mais dá jeito. Nunca. É experiência própria. E eu nunca aceitei nem aceito até hoje minha neta, minha filha chegar a me apresentar um colega macho. Não. Vai apresentar um colega fêmea. Que diabo de colega macho é esse? Eu falei, onde é que você vai? Eu vou com meu colega, não é irmão dela, não é tio dela, não é pai dela, que diabo é com o colega? Não. Agora, se falar, isso aqui é um conhecido que estuda lá na escola, tudo bem. Mas falei, isso aqui é meu colega, igual tem muitos que falam assim, eu vou na praia, com quem? Com meu colega. Você é louco? Como é que eu vou deixar minha filha pequena, meu moleque pequeno, sair com o colega dele para ir para a praia, para ir para a beira do rio, para morrer afogado lá? Vai acontecer alguma coisa. Então, a maioria das coisas que está acontecendo hoje em dia, culpado não é as crianças, culpado é os pais. Entendeu? Porque o filho, Deus já fez o filho, e a mão da mãe e do pai que encaixa certinho na bundinha dele. Mas os pais esqueceram. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Sim. Porque eu nunca me esqueço de um amigo meu que criava uma irmã e ele deu uma surra nela porque ela cabulava a aula, e aí ele foi preso, a polícia veio buscar ele lá no serviço. Ele chegou, a menina estava lá na delegacia esperando ele, o delegado junto, falou, seu Pifânio, vai acontecer que você vai preso, bababá. O que ele fez? Ele pegou, tudo bem, fazer o quê? Né? É minha irmã, quem cria? Eu. Você não pode, né? Então, aí o advogado do sindicato foi lá, saiu. Na hora que ele ia saindo, o delegado vai, acompanha. Comigo não. Mas não está com o senhor? Não, mas eu não vou querer mais. Vocês tomam conta. Aí, o que fez? Ele era irmão e pai, porque pai ela não tinha, mãe ela não tinha. Aí mandou ela para casa
levou para casa da irmã. Antes de ela chegar na casa da irmã, ele telefonou pro cunhado o que aconteceu. Tudo bem. Chegou lá no cunhado e falou: não. Quando eu casei com a irmã dele, eu pedi o casamento, foi para ele. Comigo não. No outro dia, era de madrugada, ela pousou para lá, para a delegacia, no caso disso. No outro dia, telefonaram para ele lá na delegacia. Falei: vamos esquecer disso, leva ele para tua casa. Ele falou: sim. Só que você já rasga o processo. Aí eu levo. E eu tenho que educar do meu jeito. Eu acho que ela casou e mora no fundo da casa dele. Tá? Então, de forma que hoje em dia os pais não estão sabendo. Não precisa bater no filho, tem que educar ele pequeno, porque o filho é igual uma planta. Filho é igual uma planta. Se começar de pequeno, vai ter o jeito, mas se você querer arrumar ele depois de grande, não. Se o filho um dia te pedir um chinelo, um sapato, compra para ele um chinelo. Você tem outro sapato aí, a hora que ele tiver bem ruinzinho, que tiver furado, você compra outro. Porque senão, quando ele crescer, ele vai pegar o sapato novo e jogar fora. Entendeu? E aprende bem, porque eu tenho um exemplo na minha casa. Uma vez, a mãe do meu filho pediu para me dar um dinheiro pro meu moleque, que ele trabalhando na faculdade, era uma vergonha ele ir com os tênis vagabundo. Eu dei para ele, acho que foi 60 ou 80 reais para ele comprar o tênis. Ele chegou em casa com 2 tênis e 20 reais de truco. Ah, mas você não comprou o tênis, é tênis de marca? Ele falou: não, um dia eu vou com esse tênis branco, esse dia eu vou com o tênis preto, né, que ele estudava lá na Paulista de Medicina. E se eu tivesse criado ele de cabeça aberta igual os outros? Hoje ele sabe dar valor, né? Ah, hoje ele sabe. É esse que me trouxe aí. Que bacana, tio. A gente já está nos momentos finais do Pode Sublimar. Verdade. A gente fica muito contente com a sabedoria, com os conhecimentos musicais, culturais, sobre a vida que você pôde trazer para toda a nossa audiência que está nos acompanhando. Para nós é uma honra, né, Honório, receber a sua ilustre presença. Você gostaria de deixar alguma mensagem assim para os nossos seguidores que estão acompanhando? Como é que eles entram em contato com a sua Companhia do Oriente, de Folia de Reis? Se eles quiserem convidar vocês a participar de algum evento, como que eles podem fazer isso? Então eu vou dizer a todos os ouvintes, né, para quem gosta da Companhia de Reis, se quiserem entrar em contato com a Companhia de Reis, é só ir na internet e procurar Companhia de Reis de Três Fronteiras, já está na internet, e conversar com o presidente lá. Caí, se tiver alguma coisa para fazer, alguma representação, eles têm ônibus para ir e representar. Entendeu? Companhia de Reis, Três Fronteiras. De Três Fronteiras. Pode pôr Companhia de Reis de Três Fronteiras. Vai achar vídeo ali no YouTube. Acha. Companhia de Reis de Três Fronteiras. Que é do estado de São Paulo. Isso aí. Senhor Antônio, agradecemos muito mesmo. Hoje foi uma lição de vida, uma lição. Hoje a gente teve protesto, hoje Sim. nós tivemos falando sobre saudade, tivemos falando sobre o amor que ficou para trás, tivemos contando, né, uma música de alegre, contando uma piada do Piu Piu lá, foi muito legal. E eu gostaria de pedir para o senhor, pra gente, quando a gente vai terminar agora, terminar com uma canção, né, aquela que o senhor fala assim: essa aqui realmente faz parte da minha vida. Uma canção? Isso. Isso eu lembro. Tantas, né, Honório? São tantas.
Deixei mamãe chorando, deixei o papai falando: meu filho não vai embora, espera aqui mais um ano. Meu filho não vai embora, espera aqui mais um ano. No sertão da Bahia, nunca vi uma seca assim. Despedi e fui embora, deixando Paramirim. Eu deixei mamãe chorando, eu deixei papai falando: meu filho não vai embora, espera aqui mais um ano. Meu filho não vai embora, espera aqui mais um ano. Olhava para o céu, eu via as nuvens passar. Relampava, relampeava, só não ouvia trovejar. Olhava para o céu, eu via as nuvens passar. Relampeava, relampeava, só não ouvia trovejar. Eu deixei mamãe chorando, eu deixei papai falando: meu filho não vai embora, espera aqui mais um ano. Meu filho não vai embora, espera aqui mais um ano. Quando eu tava bem distante, meu velho pai escreveu: meu filho, venha de volta, que na Bahia choveu. Quando eu tava bem distante, meu velho pai escreveu: meu filho, venha de volta, que na Bahia choveu. Eu deixei mamãe chorando, eu deixei papai falando: meu filho não vai embora, espera aqui mais um ano. Meu filho não vai embora, espera aqui mais um ano. Quando eu cheguei de volta, me esperaram na porteira. O roçado tava verde, as cacimbas estavam cheias. Quando eu cheguei de volta, me esperaram na porteira. O roçado tava verde, as cacimbas estavam cheias. Encontrei mamãe cantando, encontrei meu pai falando: meu filho, graças a Deus, tem de comer pra mais de ano. Meu filho, graças a Deus, tem de comer pra mais de ano. Eu gosto dessa música porque é uma história que meu pai contou, que ele fugiu da seca, né? Porque na seca eles fugiram para Goiás, na época, parece que foi a seca de 900, parece que ele tinha 9 anos. E lá o finado meu avô morreu na estrada lá, foi sepultado lá pro mato. Aí estava chovendo na Bahia, eles voltaram. Então é a história do seu pai. É. Então eu sempre canto, tô lembrando do sofrimento dele, né? É bem forte, hein? É. Sim. Uma noite de sublimação, né? Porque lembrar do passado é vida, né? O senhor cantando aí, eu lembrei do meu pai, né? Porque quando foi exatamente assim, eu casei, quando eu fui casar, meu pai ele ficou triste um dia antes. E daí ele falou pra minha mãe assim: pô, não vou fazer mais café pra ele de manhã, que ele gosta de fazer um cafezinho de manhã. Sei. E exatamente depois de um ano que eu casei, meu pai faleceu. Então foi mais ou menos, trouxe essa memória, né? Deixei o meu pai falando lá, fui embora, e um ano depois ele então, o que eu mais peço pros ouvintes, né? Estão ouvindo? Vão assistir? Que peça pra Deus sempre saúde. Não pede dinheiro, não. Corra atrás. Porque você tendo saúde, você tem tudo na vida. Você tem dinheiro, você tem conforto, você tem tudo. Porque eu dou graças a Deus todo dia. Eu, na minha idade, né? Que se eu tiver vivo até junho, vou fazer 85 anos. E graças a Deus, eu sempre com saúde. Faço o que eu posso. Trabalho, faço o serviço que eu posso, né? Então, melhor coisa é saúde. Que bom, seu Antônio. Ó, um exemplo pro Pode Sublimar hoje, viu? Agradecemos de coração a sua presença. Estamos encerrando hoje a programação, mas assim, vai ficar registrado e certamente vai fazer a diferença na vida de alguém, porque hoje as suas canções e as suas palavras, os seus poemas,
eles impactou a minha vida. Eu tenho certeza que todos os ouvintes que estão vendo, né, aqueles que estão assistindo a nossa programação, tanto no YouTube como no Spotify, vai trazer um impacto na vida deles. Obrigado, assim, de coração, São Antônio. Não, obrigado, digo eu. E desculpa. Não tem que se desculpar de nada. A gente erra alguma coisa, né? Muitas coisas não lembra. Na verdade, foi fantástico. Foi, acho que, Muito dos programas que a gente fez, que foram todos ótimos, esse aqui ele trouxe um impacto muito bacana. Foi muito afeto, né? Muito afeto. A gente falou-se de vários afetos. Obrigado, tio Antônio. Muito obrigado por trazer afeto, nos afetar e afetar quem nos está assistindo. Sim. Eu não tenho dúvida que essa é a maior mensagem do meu tio Antônio, o afeto. Um programa que falou de terapia sem precisar a gente ficar falando de Freud e citar outras coisas. Não, deixa a viola. A sua música, o seu poema, aquilo que a sua história, ela trouxe impacto para a nossa vida e para a programação do Pode Sublimar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, digo eu. A gente se despede, ficam todos com Deus. Siga a Companhia de Folia de Reis do Oriente de Três Fronteiras. Siga o Antônio Muniz Araújo no TikTok, Instagram, Facebook. Nos siga também nas redes sociais, né, Honório? Isso, @Pode Sublimar. Já vai lá, TikTok, Instagram, YouTube e Spotify, estamos tudo lá. O Antônio Muniz é o popular Jupiá. Jupiá, exatamente. Santa Fé. Santa Fé, Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.